Olá, boa tarde. Eu sou Valdirene Braga, né, coordenadora da Educação Especial e Inclusiva, responsável pelas ações do Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado, aqui de Ceabra. Ceabra fica na Chapada Diamantina, na região centro, né, no centro da Bahia. Estou também com Jéssica Lacerda, ela que é tradutora e intérprete de língua brasileira de sinais, professora de Libras e coordenadora do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas do IFBA, Campo Ceabra. Eu vou pedir Jéssica para ela fazer sua descrição, para que as pessoas com deficiência visual possam entender, conhecer um pouco mais como é a nossa tradutora intérprete. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Jéssica, esse é o meu sinal na comunidade surda, um J no olho. Eu sou uma mulher branca, tenho um cabelo curto, mais ou menos na altura do queixo, em tons avermelhados, eles são ondulados. Eu uso óculos, estou usando uma blusa de manga curta, na cor vermelha. Atrás de mim tem uma parede branca. Sou a intérprete de Libras e vou estar acompanhando a live fazendo a interpretação durante toda essa live. Obrigada, Jéssica. Então, eu, Valdirene, né, eu sou uma pessoa de origem mestiça, a pele clara, porém os cabelos crespos, jogados para o lado esquerdo e na altura um pouco abaixo do ombro. Estou com uma camisa, uma blusa azul, azul forte, né, escuro, e uso óculos, armação preta com detalhe dourado, e atrás de mim tem uma parede branca. Né? Então, eu quero agradecer, né, mais uma vez por estar aqui. Hoje já é a sexta live da Semana Municipal de Mobilização em prol das pessoas com deficiência. Então, hoje é a terceira live que eu participo e estou muito feliz de estar aqui com todos vocês que estão aí nos assistindo e feliz também com os nossos convidados, né, com Jéssica e com os demais convidados que vão estar daqui a pouquinho falando para a gente, falando com todo o público. Quero, nesse momento, parabenizar Jéssica, né, Jéssica, nossa tradutora intérprete, e Cláudio, pelo trabalho voluntário. Hoje é o dia do voluntariado, né, e agradecer aos dois que estão aí durante a semana toda, dedicando, né, o seu tempo para nos ajudar com esse evento, na realização desse evento. E o tema da live, né, de hoje, a nossa discussão, é a flexibilização curricular na educação inclusiva. Um tema bem importante, né, bem polêmico, muitas vezes, mas que a gente precisa discutir, a gente precisa falar mais sobre, a gente precisa entender melhor para a gente fazer melhor, né? Fazer ou então cobrar de outro para que faça da maneira mais correta, mais apropriada para as pessoas com necessidades específicas. A gente precisa conhecer mais. Por que essa live, né, da Semana Municipal de Mobilização em prol da pessoa com deficiência? Justamente, né, a gente precisa conhecer mais, a gente precisa aprender mais para a gente respeitar o outro mais, né, para que a gente tenha um futuro onde haja mais amor, mais respeito, mais tolerância, sem discriminação, né, sem preconceito. Então, por isso, essa semana veio para a gente mobilizar, para a gente chacoalhar a sociedade, para a gente trazer questionamentos que possam estar ajudando as pessoas aos poucos e se conscientizando e se tornarem pessoas cada vez melhores. Nós estamos aqui falando da Semana Municipal,
mas do dia 21 ao dia 28 também é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E essa data foi de caso pensado, né, para estar uma interligada à outra, né, que a gente já faz um movimento só, tanto o movimento municipal como também o movimento nacional, participando dos dois movimentos. Aí eu quero convidar as pessoas que estão nos assistindo nesse momento para ficar até o final. Sei que vai valer muito a pena, né? É interessante, vai ser muito interessante. E aí aproveita, compartilha, chama a mãe, o vizinho, o tio, o papagaio, o periquito, o seu inimigo, chame todo mundo, convide para estar participando aqui com a gente dessa discussão, que vale muito a pena. E vai interagindo, pode colocando suas sugestões, vai colocando elogios, alguma crítica, né, construtiva, com certeza. E suas perguntas vai guardando para o finalzinho da live, porque se colocar no início, aí mistura, são muitas mensagens e a gente não encontra no momento de fazer a pergunta para os convidados responderem, ok? Vão guardando as perguntas para o final. Vai anotando no cantinho aí, para não esquecer. E no final da live, vocês podem colocar, enviar suas perguntas e os nossos convidados, com certeza, irão responder. Antes de convidar, né, de chamar os nossos 3 convidados, eu quero falar um pouquinho sobre a criança, alguns direitos do autista, né, da pessoa com autismo aqui no município. Então, no mês de junho a julho, essas pessoas tiveram 2 conquistas. Uma veio da lei número 696, de julho de 2020, que consiste na instituição da inclusão do símbolo mundial de autismo nas placas de atendimento preferencial. Então, nas filas de banco, né, de lotérica, de loja, de alguns pontos aqui da cidade, não tinha ainda o símbolo do autista. E é importante, porque a gente sabe, mesmo que uma criança tenha um autismo funcional, mas ele enfrenta alguns desafios, algumas dificuldades, e quem vê não fala assim, mas ele não tem cara, né, que tem alguma deficiência, que tem o autismo. Mas autismo não tem cara, né? No comportamento, na interação que a gente vai percebendo. E aí foi uma conquista bem bacana, né, por meio dessa lei, que agora já consta na lotérica, nos bancos, né, a fila preferencial, e o autismo, a pessoa com autismo tem essa preferência. Outra conquista foi da Lei 693, de 3 de julho de 2020, que institui a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista aqui no município de Ceabra. Também é uma coisa que as mães já foi garantido, né, nacionalmente, e as mães cobravam muito, porque justamente para provar, não é para usar o tempo todo, mas em algum momento onde as pessoas não respeitam, né, o direito dele, então é preciso utilizar a carteira para mostrar que ele está dentro do seu direito, né, está requerendo apenas aquele direito que já é garantido. Então, desde o mês do dia 17, que a Secretaria de Assistência Social já está recebendo as famílias, né, com a documentação necessária e fazendo a carteirinha e entregando para as famílias das pessoas, das crianças e jovens com autismo. Ok? E aí agora eu vou apresentar, né, eu vou convidar os nossos palestrantes de hoje. Sandra Mara Ferrari, ela é pedagoga, com especialização em neuropedagogia e dificuldades de aprendizagem, gestora de pessoas e especialista em gestão escolar e seus processos. Possui habilidade em organização pedagógica e administrativa, tem vasto conhecimento nas disciplinas de pedagogia, dificuldades de aprendizagem, no plano de ensino individual, teorias pedagógicas, avaliação, currículo, conteúdos inerentes, planejamento estratégico, dinâmico e motivador, dentro de tantas outras
experiências, né, e habilidades que ela possui. Então, Sandra Mara, que é de Brasília, né, vai estar com a gente daqui a pouquinho, vai falar mais aqui dentro do tema, mas pode fazer suas considerações iniciais, Sandra, e fazer a descrição. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Meu nome é Sandra, sou apaixonada pela educação, tenho a pele parda, os cabelos lisos brancos, tenho um sorriso largo, uso óculos, a minha armação é preta, estou com uma blusa um pouco estampada. Atrás de mim, eu tenho uma persiana na cor cinza. Parabenizo a Prefeitura Municipal de Ceabra por essa ideia que é importantíssima, não só durante essa semana, mas durante todo o tempo em que a gente trabalha e está na educação. Muito obrigada. Eu que agradeço, Sandra. Vou chamar agora a falar de Lucielto, né, o professor mestre Lucielto Mascarenhas Martins, graduado em Educação Física pela Universidade Regional de Cariri, especialista em Educação Física Escolar pela Faculdade Integrada de Patos e em Gestão Educacional e Práticas Pedagógicas pela Universidade Cândido Mendes, mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores e Práticas Interdisciplinares e Universidade de Pernambuco, Campus Petrolina. Atualmente é professor IBTT do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, IFBA, Campus Ceabra. Tem experiência na área de educação física, com ênfase em educação física escolar, na educação básica e no ensino superior, práticas interdisciplinares, formação de professores e gestão escolar. Bem-vindo, Lucielto. Boa tarde a todos e a todas. Já destaco o meu agradecimento por essa parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Ceabra, num momento tão rico e tão formativo de uma temática necessária e indispensável ao cenário educacional, seja ele vigente ou qualquer um outro, mas é algo inerente. Como já foi citado, sou o professor Lucielto Mascarenhas, sou professor de Educação Física do Instituto Federal da Bahia, no campus Ceabra. Espero não, né? Esse momento será rico e com certeza aprenderemos muito nele. Sou homem, sou alto, branco, tenho o cabelo e a barba baixos, estilo militar. Estou com uma camisa de botões branca com algumas estampas na cor marrom. À minha direita se encontram-se alguns livros junto a uma parede verde clara e à minha esquerda um quadro de Romero Brito. Então, espero que a gente possa construir muitas informações positivas sobre a educação. Obrigada, Lucielto. Muito bacana aí sua colocação. E, para completar, vou convidar Felipe Farias, que possui graduação em História pela Universidade de Brasília e atuou em diversas escolas públicas e privadas do Distrito Federal, principalmente na função de professor de História, História Aplicada e orientador educacional nos ensinos básicos, educação de jovens e adultos e ensino técnico. É especialista em Gestão e Orientação Educacional. Continuou seus estudos em neuropsicopedagogia com expectativa de conclusão em 2020, né? Continua. E com base nessas práticas, desenvolveu pesquisas desde a graduação, focado em História de Brasília, Ensino de História e Avaliação Lúdica. Atualmente trabalha no IFBA, Campus Ceabra, como professor substituto em Atendimento Educacional Especializado, com destaque em Adaptação Curricular e Avaliativa. Bem-vindo, Felipe. Boa tarde a todos. Eu sou o professor Felipe. O meu sinal em Libras é esse aqui. É um P fazendo indicação olheira, porque eu sou moreno, tenho cabelo e barbas pretas e muita olheira ao redor dos olhos. Eu estou vestindo camisa branca de botões e ao meu fundo tem uma parede também branca. Eu queria dizer que eu estou muito feliz aqui.
para poder dialogar com gente que eu gosto e tenho grande admiração profissional, como Sandra, que foi minha professora na pós em neuropsicopedagogia, com o Cielton, com quem trabalho no IFBA, e temos grande parceria com estudantes com necessidades educacionais específicas, assim como todos os docentes do nosso campus. Jéssica, que é nossa coordenadora do Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas, hoje está voluntária na interpretação de Libras. E, claro, Valdirene, que compõe conosco a diretoria do Fórum de Educação Inclusiva e Acessibilidade SEABRA, a quem eu agradeço imensamente o convite para participar dessa live. Legal, Felipe. Eu que agradeço também por tudo, né? Esse ano que já está quase concluindo e a gente, mesmo à distância, mas a gente tem conquistado já algumas coisas bem bacanas aí do nosso município, né, em relação ao fórum e tudo mais. Então, já que todo mundo se apresentou, né, foi apresentado, já fez a descrição, vamos começar nossa discussão, né? Vamos falar da flexibilização curricular, né, da educação inclusiva. Então, apesar dos inegáveis avanços na educação inclusiva no Brasil, né, a gente sabe que a cada ano a gente vem conseguindo, né, alcançando um pouquinho mais, mas muitos educadores, país afora, não falo de SEABRA, falo de todo o país, ainda manifestam insegurança, ou até mesmo sentem-se incapazes de entender o processo de inclusão educacional de estudantes com deficiência, principalmente no que diz respeito à aprendizagem. Mas por que será que é assim, né? Por que os professores ainda têm essa insegurança, se sentem incapazes de lidar com esse público? Será que a origem do problema está nas características dos alunos, né? Ou no modo de entender e fazer a educação brasileira? Sandra, peço que você fale um pouco sobre essa questão, né? Sobre a inclusão de crianças e jovens com deficiência ou com necessidades educacionais específicas na escola. Fique à vontade para falar aí um pouquinho sobre isso, sobre esse tema. Bom, para a gente poder começar falando sobre a educação inclusiva, a insegurança e as dúvidas, a gente tem que primeiro entender o que é a educação inclusiva. A educação inclusiva, ela deve ser entendida como uma concepção de ensino contemporânea. Ela tem como principal objetivo garantir o direito à educação de todos, de absolutamente todos. Ela pressupõe que nós vamos dar oportunidade e vamos valorizar as diferenças humanas. Quando eu digo em diferenças humanas, eu estou dizendo em diferenças étnicas, sociais, culturais, intelectuais, físicas, sensoriais e qualquer uma outra diferença que um ser humano possa vir. Implica na realidade de uma transformação cultural. Não é só uma transformação educacional. Eu preciso que haja uma cultura de todas as pessoas entendendo as práticas que nós devemos ter e, principalmente, as políticas vigentes na escola. A gente tem que contemplar que hoje a nossa forma de garantir o acesso à participação e aprendizagem de todos, ela deve ser voltada para a nossa política inclusiva. Mas se vocês me perguntassem assim, e quais são os princípios dessa política, dessa forma da gente saber a prática pedagógica? De fato, gente, o que é uma pedagogia, uma prática inclusiva? O que é uma escola que garanta o direito à educação de todos? Bom, a gente tem que entender que nós temos que ter ferramentas de análise e de discurso. Não adianta apenas a gente querer falar ou estudar sobre isso. Nós temos que nortear as nossas práticas com princípios muito claros e muito bem fundamentados. Eu digo para os professores que estão começando agora a
participar desse ambiente, de conviver com crianças assim, que hoje é dentro de qualquer escola, dentro da nossa sociedade, da nossa família, da nossa igreja, do nosso bairro, da nossa rua, a gente sempre tem que entender que teremos alguém com alguma diferença que necessita da nossa inclusão, necessita oportunidade e a valorização dessas diferenças. E aí, eu costumo dizer que na educação inclusiva, nós temos 5 princípios básicos. O primeiro é que todas as pessoas, absolutamente todas as pessoas, elas têm que ter acesso à educação. Segundo é que todas as pessoas, elas aprendem num ritmo diferente, de uma forma diferente, coisas diferentes, mas todas elas aprendem. Depois, que o processo de aprendizagem das pessoas, ele é singular. Cada uma aprende de um jeito, cada uma aprende através do quê, cada uma aprende para o quê. O quarto é que a gente tem que entender que o convívio no ambiente escolar, no ambiente familiar, social, ele beneficia a todos. Não apenas a pessoa que agem como foco de aprendizagem, mas ele beneficia nós também. Nos traz empatia, comprometimento, outras formas de visualizar a nossa sociedade. Ela nos ensina e nos ajuda a aprender. E também que a educação inclusiva, ela diz respeito a todos. Ela não diz respeito apenas à escola, ela diz respeito a uma sociedade, ela diz respeito a uma valorização cultural que precisa ser mudado. Depois disso, eu creio que para que a gente possa, de fato, entender e agir dentro do ambiente escolar, garantindo o ritmo, o acesso, a singularidade, o ambiente e a educação para todos, nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos de gestão escolar capacitada, gestão escolar com um olhar diferenciado para isso. Nós precisamos de estratégias pedagógicas que mostre que o aluno, se não aprende desse jeito, que nós possamos ver e aprender outras formas de ensinar ao nosso aluno, que a gente precisa trazer essa família para dentro da nossa escola e que, principalmente, nós precisamos de parcerias. Isso que a gente está fazendo aqui agora é um salto gigante para que a gente possa, de fato, trazer a educação inclusiva para dentro do ambiente escolar. Esse diálogo, essa discussão, essa conscientização daquilo que a educação inclusiva pode trazer para a nossa sociedade nos engrandece e faz com que todas as partes do nosso Brasil e, quiçá, do mundo, ela possa entender que a pessoa com necessidades educacionais especiais, com uma pessoa que necessita de uma inclusão, seja ela com dificuldades intelectuais, físicas, sensoriais, étnicas, qualquer que seja ela necessita e ela tem direito a uma educação de qualidade. Ok? Bom, vamos então passar para um outro tópico, né, que eu já queria falar. Quando se fala de educação inclusiva, é necessário também que a gente entenda a diferença entre ela e a educação especial. A educação especial, ela é uma modalidade de ensino que tem a função de promover o desenvolvimento das habilidades das pessoas com deficiência e que abrange todos os níveis do ensino, desde a educação infantil até a formação superior. Já a educação inclusiva é aquela que diz respeito a distúrbios que necessitam de um olhar diferenciado. A educação inclusiva, ela é uma modalidade de ensino na qual o processo educativo, ele deve ser considerado como um processo social em todas as pessoas com deficiências e que tenha ou não direito a uma escolarização. Essa educação, ela é voltada para a formação completa
e principalmente livre de preconceitos, que ela reconheça as diferenças e que elas possam ser valorizadas, para que a gente possa conhecer e fundamentar a criação de redes de apoios, de cursos, de diálogos nacionais, de diálogos familiares, para que essas coisas possam acontecer e possam ser desenvolvidas no âmbito escolar com uma característica verdadeira, apropriada, para que a gente possa tratar tudo isso com seriedade que ela tenha. E, acima de tudo, que nós possamos de verdade garantir a educação para todos, sem nenhum tipo de diferenciação. É isso que eu tinha para falar. Pronto, Sandra. Obrigada, muito boa sua colocação. Com certeza, no final, você vai voltar para responder aí o questionamento das pessoas, ok? Muito obrigada. Gente, eu quero, mais uma vez, convidar, né, a todos que estão aí nos assistindo nesse momento, para convidar mais pessoas para vir fazer parte desse momento. E também cumprimentar aí algumas pessoas, todo mundo aí da equipe, alguns conhecidos, né? Robson, Rejane, Roseli, Jorildes, que estão aí ligados, assistindo a nossa live, né? Prestigiando esse momento tão especial para a SEABRA, tão especial para o SEMAI, tão especial para o momento que estamos vivendo atualmente. Mas agora eu quero lembrar o seguinte: historicamente, as políticas e práticas pautadas nos paradigmas da segregação e da integração responsabilizavam as próprias crianças e adolescentes com deficiência intelectual pelo assim chamado fracasso escolar. Com o tempo, a escola passou a valorizar o acolhimento, o bem-estar dos estudantes. Mas, apesar de tantos esforços, alguns alunos continuam não aprendendo. Por que a escola, que nós, professores, esforçamos tanto e alguns alunos ainda não aprendem? E no caso daqueles com hipótese de diagnóstico de deficiência intelectual, a tendência é, muitas vezes, responsabilizá-los novamente por isso. Porém, se partirmos, né, do pressuposto de que toda pessoa aprende e tem direito à educação, e compreendemos a deficiência a partir do modelo social, havemos de reconhecer que a origem do problema não está necessariamente nas características intelectuais do estudante, né, mas nas estratégias para incluí-lo. Então, muitas vezes a gente olha muito a deficiência da pessoa, né? Não enxerga a potencialidade que ela tem, não busca maneiras de trabalhar com aquela criança, com aquele aluno, e aí fica só justificando, mas ele não aprende, ele tem deficiência intelectual, né? E aí, já trazendo o professor Lucielto, né, quero questionar para ele, né? Você pode dizer que estratégias são essas, como colocá-las em prática, que estratégias são essas que o professor pode fazer dentro da sala de aula, né? Pode estar colocando em prática. Elas fazem parte das tão faladas adaptações curriculares ou flexibilização curricular, quando o assunto é a inclusão de crianças e adolescentes com deficiência. Entender essa adaptação pode ajudar a mudar o cenário atual. Para o aluno, o que seria mais interessante? A adaptação ou a flexibilização curricular, se você entende isso como duas ações diferentes? E aí, o Lucielto pode trazer tudo o que você planejou, né, e está em cima desse questionamento, e depois, no final, a Sandra também pode completar, ok? Fique à vontade, Lucielto, com você. Então, vamos lá.
A gente fica até sem palavras depois de ouvir a exposição de Sandra, de tão alto nível e tão alta contextualidade. Valdirene vem complementando com informações e que não são perguntas, são afirmativas que deixam a gente até bem reflexivo e até com vergonha de falar um pouco posterior a essas duas pessoas que falaram. Mas vamos nós. Como Sandra bem colocou, a gente precisa entender o que é esse processo de educação inclusiva. E a flexibilização, a adaptação curricular, ela só será possível quando o indivíduo tiver claro quais são esses princípios, qual a concepção de educação inclusiva, e aí nada melhor do que as palavras de Sandra para que a gente se integre, fique a par desse cenário. Então, hoje ainda, apesar de a gente já ter avançado muito, a gente já ter conseguido várias informações no sentido de solidificar esse debate da educação inclusiva, acredito e acredita-se que ainda há muito a se estudar, há muito o que refletir e dialogar. Hoje, na educação, incluir pessoas com necessidades educacionais específicas ainda é um dos grandes desafios na área da educação. Então, há possibilidades, há limitações, há possibilidades e limitações. Então, a gente precisa entender que esse processo de inclusão, ele não é uma estrutura que está pronta, e também entender que não é uma estrutura que estará pronta daqui a um tempo, daqui a um espaço de tempo. É um diálogo que vai circundar, independente de que estado social, histórico estejamos. Ele sempre vai, a educação inclusiva, sempre vai estar se tornando maleável e se ajustando ao cenário vigente. Então, dentro dessa temática da educação inclusiva, uma das perguntas que se surge é se existe realmente comprovações que a implantação e a efetivação dessa educação inclusiva, ela atende de forma justa a todos os indivíduos que a ela se destinam. Então, uma das perguntas, eu acho que a gente pode iniciar nosso debate sobre essa flexibilização seria a pergunta transcrita da seguinte forma: será que o currículo ele é a resposta para a educação inclusiva? Então, a gente precisa entender que a flexibilização do currículo, ela é um dos princípios, ela está interligada à educação inclusiva, mas ela seria a resposta para tudo? Se não for a resposta para todas as nossas dúvidas, ela consegue sanar boa parte delas? Então, a gente precisa entender a flexibilização do currículo dessa forma, como algo intrínseco, algo que vai estar junto com a educação inclusiva e, em alguns momentos, até se confundir uma com a outra de tão paralelo e tão juntos que estariam. Então, a gente precisa entender que a inclusão educacional ela é um direito de todos e todas à igualdade de oportunidades. Então, a inclusão ela diz respeito à igualdade de oportunidades. Então, dentro do cenário educacional, não poderia ser diferente. Então, todos os indivíduos que estão inseridos dentro do processo educacional, nos ambientes formais ou até mesmo informais, mas deixando nosso percurso mais claro. Dentro do ambiente escolar, a inclusão educacional ela é necessária para que a gente possa suprir o direito básico de todo e qualquer indivíduo, que é ter as mesmas oportunidades. As mesmas oportunidades não significa dizer que elas fariam as mesmas ações ou seria posto frente às mesmas dificuldades, indagações, processos. Significa que todos teriam
oportunidades iguais. E essas oportunidades, elas ganhariam características relativas à necessidade educacional específica de cada indivíduo. Vale lembrar que a gente debate muito sobre essas necessidades específicas relacionadas a alguma deficiência, seja ela física, seja ela cognitiva, de aprendizagem, como queiram colocar. Mas a gente precisa entender que a educação por si só ela já deveria ofertar oportunidades iguais, independente do aluno, da aluna, ter uma deficiência. A educação ela precisa pegar todo mundo, colocar no mesmo espaço e dar oportunidades iguais para que todos consigam se desenvolver de uma forma equivalente, de uma forma mais proximal. Então, currículo, historicamente, ele é colocado de diversas formas. Uma primeira sinalização é que o currículo significaria o objetivo central da escola. Historicamente, ele é considerado como o centro, como o elemento central, como o coração que bombeia sangue para as ramificações, para a estrutura escolar. Mas o currículo, historicamente, é concebido como algo central. Um elemento que vai desde as experiências planejadas, traçadas, executadas, refletidas, até a organização estrutural do conhecimento, como é que eu posso falar? Do que se trabalhar, de que conteúdo, de que elementos devam ser relacionados nesse conhecimento. Então, a gente precisa entender o currículo de uma forma histórica e numa linguagem mais social, que seria esse elemento que junta as experiências vivenciadas, toda a estrutura, todos os meios que se utiliza para o ensino e para a aprendizagem, e esse conhecimento, o que se trabalhar. Então, a gente precisa entender um outro ponto, que conhecimento não se restringe nessa visão de currículo, não se restringe única e exclusivamente ao conteúdo curricular, ao elemento conteudista. Estaria relacionado para além, estaria relacionado a um conhecimento social, cultural, familiar, estaria relacionado ao indivíduo conseguir colocar em prática, dentro do ambiente social, todas as informações que ele aprende e que ele tem contato no ambiente escolar. E aí a gente precisa, se for necessário, a gente entende que o currículo, ele, historicamente, ele vem sendo dividido nesses pontos. E aí a gente poderia elencar, para ser mais claro, que seriam os conteúdos. Então, o currículo é tratado como conteúdo, como elementos de conhecimento, como as experiências de aprendizagem, como os planos pedagógicos, didáticos, que seriam os elementos, essas experiências relacionadas à organização estrutural das aulas e do ambiente escolar. Estaria também relacionado aos objetivos. Então, não dá para pensar currículo se a gente não consegue pensar objetivos. Então, tudo que a gente vai discutir hoje, ele parte do objetivo central, que é de cada vez mais tornar o ambiente educacional propício às pessoas com deficiência, uma inclusão efetiva. Então, a gente precisa de objetivos para entender currículo e, automaticamente, a avaliação é algo inerente a todo e qualquer processo. Então, a gente estaria também trazendo a avaliação. Então, a gente já começa a perceber que, historicamente, é dito como conhecimentos e experiências, mas quando a gente começa a esmiuçar, começa a fracionar, a gente começa a perceber que vários elementos estão presentes dentro do currículo. Então, faz jus ao título de elemento central, o currículo. E aí, o que acontece? Essas atividades nucleares, que são núcleo, que desaguam para o aprendizado da pessoa com deficiência, ele deve ser problematizado. Então, o currículo como um todo, ele precisa ser problematizado. Então, o que é essa problematização?
seria fazer com que todos os elementos eles tenham alguma, ou se não total, relação com o ambiente social, cultural que o aluno é requerido fora do ambiente educacional. Então, a gente precisa entender que não é dar uma oportunidade de maneira aleatória. É dar oportunidades a todos que estão presentes no ambiente, respeitando para tal fim as especificidades. Então, Sandra bem falou que um dos princípios da educação inclusiva seria que todos aprendem de maneiras diferentes, mas todos aprendem, e que a educação inclusiva ela é singular, porque cada um tem sua especificidade. Então, a gente precisa entender que, junto a esse processo, o currículo também é organizado dessa forma. Então, se a gente pensar o currículo em todos aqueles elementos que foram sinalizados, todos eles precisam estar relacionados de forma específica aos indivíduos que estão sendo colocados. Então, esse aluno, ele vai ter todas as informações, mas essas informações elas vão estar mais próximas ao que ele vivencia, ao que ele experimenta. E aí, automaticamente, esse processo de ensino e aprendizagem, ele vai ganhar uma maior robustez no sentido de sentido e significado. Não adianta a gente estar na educação, fazer educação, movimentar a educação, se a gente não pensar que esse processo precisa ter um sentido e um significado. Já se foi o tempo que o trabalho era único e exclusivamente colocar uma informação conteudista. Essa informação conteudista, ela de nada vale na atualidade se ela não for contextual, se ela não puder ser criticada, refletida, questionada, construída coletivamente. E aí, diante de tudo isso, eu, em particular, ainda continuo com a pergunta, que talvez vocês estejam. Então, qual a necessidade dessa flexibilização curricular? E aí eu faço adendo à fala da Evaldirene, quando diz flexibilização, adaptação. Se a gente for pensar literalmente e também de forma contextual, a flexibilização e a adaptação curricular, ambas estariam de forma muito similar, porque são situações de possibilidade de organização do ensino para um aproveitamento mais fidedigno, mais positivo das pessoas com deficiência. Então, a ideia de flexibilização, adaptação curricular, ela parte dessa necessidade de atingir todos os indivíduos de uma forma total, sem ser fracionária, e automaticamente todas essas informações que chegam até o indivíduo, elas têm um porquê e têm um sentido e também um significado. Então, os desafios de flexibilizar o currículo, de adaptar o currículo, seria construir e pôr em prática. Ou seja, o desafio é gigante. Por que o desafio é gigante? Porque na política educacional e na estrutura educacional vigente, nós já temos indicativos de possíveis caminhos, de possíveis organizações, de possíveis metodologias, avaliações, objetivos. E aí, pensar numa flexibilização do currículo seria pensar em reorganizar tudo que nós já temos constantemente. Então, essa maleabilidade, esse fluxo contínuo de adaptação de tudo que a gente já tem sobre a educação seria adaptar e flexibilizar o currículo. Então, seria construir a educação diariamente. A cada atividade, a cada conteúdo, a cada novo método de ensino, a cada instrumento educacional, a cada processo avaliativo. Então, essa construção, ela é válida e ela é comum
nos anseios de quem faz educação, de quem está envolvido no processo de educação vigente. Então, a gente precisa entender que seria um currículo diferenciado, mas essa diferenciação do currículo, a partir dessa flexibilização ou adaptação, mesmo sendo diferenciado, não haveriam demarcações, preconceitos, atitudes que fizessem com que o indivíduo pensasse que ele estaria recebendo um processo educacional diferente. Então, a gente precisa entender essa flexibilização e essa adaptação não como uma separação em dois blocos de quem vai fazer determinadas ações e quem vai fazer outras ações. Não, seria um currículo adaptado que atenda às necessidades de todos os indivíduos, só que os meios e instrumentos para que esse currículo se efetive poderia ser diferente. Então, a gente precisa entender dessa forma. Então, é necessário sempre observar a história de vida, a necessidade de cada indivíduo, porque a gente pode discutir um bom tempo aqui, mas nenhuma experiência é única. Desculpa, todas as experiências são únicas, elas não são comuns a todos os ambientes. Então, a gente precisa entender que a fala é de entender o indivíduo e, a partir desse entendimento, criar estratégias. Mas essas estratégias, elas não serão as mesmas. Porque, exemplo, dentro do próprio IFBA, nós temos alunos com deficiência, com o mesmo tipo de deficiência, mas os instrumentos, a forma de conduzir esse processo de ensino-aprendizagem é diferente para cada um. Então, essa flexibilização do currículo, ela estaria relacionado a dois pontos. O primeiro seria o de grande escala, que é o que a política educacional, o estabelecimento de ensino como um todo vai organizar. E nós temos as atividades de pequeno porte, que seriam essas atividades que o professor em sala de aula é que é responsável. Então, a gente precisa entender dois pontos. Minha discussão está mais voltada a esse aspecto do pequeno porte, que seria essa relação de que o professor pode ir fazendo essas adaptações sem necessariamente ter que esperar políticas públicas mais amplas, sem que o professor precise esperar uma mudança. Então, essas adaptações curriculares, flexibilizações curriculares de pequeno porte, que o professor pode ir fazendo ao longo do tempo, ele estaria relacionado a algumas etapas. Primeira, seria formular qual é essa adaptação que a gente pode fazer. E o que como fazer essa formulação de adaptação? Conhecendo. Então, não dá para fazer uma flexibilização e uma adaptação se a gente não conhece as individualidades, tanto do sociocultural envolvido no ambiente escolar, quanto do individual, que seria o aluno com deficiência. Segundo ponto seria implementar. Implementar não significa dizer que estaria pronto. Essa implementação, ela estaria muito mais relacionada ao testar. Testar, não entendam como estaremos usando os alunos como cobaia, a pessoa com deficiência como cobaia, não. É porque, como não há receita pronta, como não há um método específico, um método firmado, todas as informações e tudo que for sendo utilizado pelo professor, ele vai iniciar um espaço de teste. Um espaço de teste que seria de entender se a visão, se o que o professor observa, o que ele vê, o que ele sente, e através do que ele interage com o aluno, se está correto ou se não está correto. Então, é bem casadinho com um dos princípios da educação inclusiva, mais uma vez falo, né, sinalizado por Sandra, que seria o convívio. Então, conviver com as pessoas, o aluno com deficiência, se colocar nesse ambiente dele, se possibilitar sentir e ser, e entender, a partir dessa ótica, quais seriam essas adaptações. E um outro ponto
seria, depois de todo esse processo, dar continuidade e avaliar esse processo. O que acontece muito? As práticas educacionais inclusivas, algumas vezes elas só são estudadas, só são debatidas, só são postas em prática quando a gente tem um aluno com deficiência naquele espaço. Mas talvez se a gente conseguisse ir construindo pouco a pouco, conhecendo, se permitindo dar continuidade a esse trabalho, ele com certeza ele teria uma veracidade muito mais positiva. Então, a gente precisa ver dessa forma. E aí, eu acho que pensar nessa flexibilização do currículo, ela é super positiva. Super positiva de que forma? Porque esse é o papel da educação, atender todos e todas de forma com equidade. Dar oportunidades a todos. Então, flexibilizar o currículo, adaptar o currículo, nada mais seria do que fazer com que todas as suas práticas, desde a escolha do conteúdo, que aí você pode entender o que é primordial, o que está em primeiro e em segundo plano, o que é pré-requisito para um outro, e fazer essa organização, adaptar suas avaliações, adaptar a sua forma de conduzir as aulas. Isso é o processo da educação, e isso é o processo de inclusão e o processo também de flexibilização e adaptação do currículo. Então, talvez se a gente conseguisse pensar mais, não na distância, não no ponto de chegada, mas pensar mais na distância que o indivíduo atinge do ponto de partida para o ponto de chegada, a nossa educação faria um pouco mais, ou faria total sentido. Algumas vezes a gente pensa no nosso aluno com deficiência, ou até mesmo no aluno tido como não deficiente, de entender se ele atingiu aquele objetivo. Mas algumas vezes a gente não pensa que ele começou de níveis diferentes. Algumas vezes a adaptação, a flexibilização das nossas atividades, ela faz com que o aluno, a aluna, ele percorra um espaço muito maior. Então, eu quero atingir o nível 5. Mas se eu já começar do nível 4, chegar no 5 é teoricamente mais simples, mas iniciar do nível 1 é um pouco mais complexo. E aí acontece muito que os nossos alunos com deficiência, eles têm essa dificuldade de não passar por uma educação que tenha sido inclusiva desde do início da sua jornada, e aí ele começa lá do nível 1. E chegar no 5 é um percurso muito grande. Mas se a gente conseguir que ele chegue no 3, ele percorreu um espaço muito maior do que um aluno tido como não deficiente que iniciou no nível 4 e chegou ao 5. Então a gente precisa entender que jamais será questionado novas formas de ensinar, desde que essas novas formas de ensinar estejam colocadas para a melhoria desses alunos com deficiência e do processo educacional. Acredito que eu já falei um bocadão, então eu vou parar um pouquinho para a gente dar uma continuidade, ouvir os demais colegas, e aí no final a gente responde perguntas, porque talvez o debate de hoje seja muito mais no ambiente de despertar a criticidade e a reflexão do que dar receitas ou dar possíveis soluções. Obrigado. Nossa, Luciel, eu estava aqui conversando com Felipe, né, por trás da câmera. A gente está bem, assim, sua colocação foi fantástica, né, tanto a sua colocação como a de Sandra. E muito bacana mesmo. Com certeza, um momento presencial a gente poderia render mais, né, um tempo maior também, para estar entendendo melhor como tudo isso pode acontecer. Mas, assim, bacana as colocações até o momento. Mas, muito obrigada, viu? Mas daqui a pouquinho você retorna para estar respondendo aí algumas perguntas. E se o pessoal não fizer, eu vou fazer. Certíssimo, estamos aqui para isso. E mais uma vez reforço o agradecimento à Jéssica, porque o trabalho dela de intérprete está sendo fantástico.
Com certeza. E assim, aguentar a semana toda com a gente não está sendo fácil, não. Né? É muito desgastante também. É bonito e desgastante para a pessoa fazer 7 dias, né, seguidos, aí 1h30 de live, quase todos os dias, bem puxado. Né? Mas aí eu quero aproveitar o momento e agradecer. Estou vendo que tem gente de Tocantins, eu creio que a família de Felipe, né? A mãe, eu esqueci, não estou vendo agora no momento o comentário, mas Tocantins, gente também lá do Ceará, de Cabralha, Nadir, que a gente faz parte de um grupo de WhatsApp, está sempre colaborando, né, com várias coisas bacanas desse grupo, né, voltado para a inclusão. Lauro, né, o professor e vereador Lauro também fez colocou uma excelente mensagem aí, parabenizando a semana, o evento. Lauro foi o que fez o projeto, né, de lei sobre essa semana, né, Semana Municipal de Mobilização, né, da pessoa com deficiência. Então, obrigada a todos vocês que estão aí colocando seus comentários e seus elogios. Bando de Souto Soares, dentro de Souto Soares, né, e de Fidelis, e muita gente que está aí acompanhando. Joyce, Nayane, muito pertinente, Lucielto, né, a sua fala. Coisa bacana, né? Muita gente distante. E Lucielto, gente, ele trabalha aqui no IFBA, mas ele é do Ceará. É isso, Lucielto? É do Ceará. E aí seus conhecidos estão aí também acompanhando a live. Então, e aí eu quero mais uma vez pedir, quem está aí assistindo, vamos chamar mais gente, traz mais gente aí para a gente ver o restante da live, que ainda tem muita coisa bacana, né, para a gente acompanhar. E as suas perguntas, no momento que Felipe estiver apresentando, né, que ele iniciar, vocês já podem ir colocando as suas perguntas para que, após a explanação de Felipe, a gente venha respondendo aí essas perguntas do público, ok? Mas e aí? A inclusão escolar, decorrente de uma prática acolhedora e para todos, propõe a fusão da educação especial e do ensino comum, na visão de escola única. A pretensão é unificar o que antes era segregado e oficializado, né, em subsistemas paralelos. A educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, ela requer um repensar da escola frente aos novos paradigmas, contestando as fronteiras entre o regular e o especial, o normal e o deficiente. Professor Felipe Farias, como a escola pode garantir uma educação de qualidade que reconhece as diferenças e valoriza a diversidade? Como deve acontecer a interação do AE com o ensino comum? Bem-vindo, Felipe, mais uma vez. E aí, fique à vontade para você fazer suas colocações, né, para você explanar todo o assunto. Pena que no nosso tempo, né, que não é tão extenso, porque live a gente não dá para ficar um tempo muito grande. Mas você tem aí alguns minutos para falar sobre essa tão importante temática. Boa tarde, gente, mais uma vez, né? Queria colocar duas coisas muito rápidas antes de começar a desenvolver o tema. A primeira coisa é que vocês viram que onde eu vou, Cristalândia vai comigo, né? Cristalândia está sempre no coração, o pessoal aí acompanhando. A segunda questão é que a próxima vez eu quero falar primeiro, porque depois de Sandra e Luciel, eu estou até com vergonha de falar, né? Que aula que eles deram, que show. Depois eu quero a gravação para poder estudar em casa, né? Mas, enfim, eles falaram de questões muito, muito importantes, né? Muito pertinentes, né? Falaram sobre o que se distingue na educação inclusiva especial, né? Sandra coloca a educação inclusiva, né? Aliás, ela pega a educação inclusiva
referendo-se a especial dentro da sala de aula, né? A gente coloca, inclui aquele estudante com necessidades específicas dentro do processo dos colegas. Isso é muito importante, né? O Celton problematiza o currículo, né? Porque como é que a gente vai dar 2 currículos ao mesmo tempo na sala de aula, né? Então, a educação por objetivos, eu acho que é bem interessante a gente começar a pensar nisso, né? E aí a gente pensa não só uma escola inclusiva, uma escola para quem tem necessidades educacionais específicas, mas a gente pensa numa escola para todos, né? A partir desse paradigma que ele coloca aí. Inclusive, o documento das diretrizes de educação inclusiva especial da Bahia, ele fala sobre isso, né? Ele diz que uma educação verdadeiramente inclusiva, quando a gente adapta a nossa aula, a nossa metodologia, a nossa avaliação, o nosso currículo, não é o aluno com necessidade educacional específica que ganha, são todas aquelas pessoas que estão na sala comum, que estão usufruindo dessa adaptação. Porque a educação inclusiva, ela coloca, assim, mais de uma vez, a figura central, o estudante. Então, a gente vai pensar qual é aquele currículo interessante para esse conjunto de estudantes, sem desprezar, evidentemente, as individualidades de cada um. E eu acho que a gente começa a falar agora sobre como que a gente registra essa da flexibilização curricular, né, que Sandra e Lucielton jogaram para mim, né? Então é assim, né? Se a gente pega aí as diretrizes bases da educação inclusiva especial da Bahia, ele vai dizer que isso tem que ser registrado. E qual é o documento onde a gente pode registrar essa flexibilização curricular, né? É o documento de identificação de aprendizagem, né? Um DIA. E nesse documento, ele diz, abrindo aspas agora, o que é esse DIA, né? Ou esse DIA, esse documento de identificação de aprendizagem? São relatórios descritivos, situando os apoios ofertados ao estudante no que se refere aos conteúdos e objetivos, estratégias de aprendizagem e recursos utilizados, processo avaliativo, enfim, tudo o que lhe foi oferecido em cada ano cursado de sua trajetória. Então, a gente está registrando ali tudo o que a gente está fazendo para transformar essa educação acessível a pessoas com necessidades específicas. A gente percebe que esse instrumento coloca a flexibilização curricular como uma das possibilidades, mas não a única. Quando a gente olha aí, a gente está falando de objetivo, a gente está falando de estratégia de aprendizagem, de recurso, de avaliação. Quando temos estudantes com necessidades educacionais específicas, precisamos pensar primeiro em como incluir essas necessidades do indivíduo no momento e espaço da aula, para que ela não se torne um fator de exclusão. Assim como a avaliação. Ela está adaptada para as potencialidades e necessidades de cada estudante? O tempo está condizente com a temporalidade da pessoa que vai realizar essa avaliação? A flexibilização pode ocorrer já no início do processo de aprendizagem do ano letivo ou durante o desenvolvimento do ano letivo. No primeiro caso, ela ocorre com base no histórico do ou da estudante, nos relatórios da escola, nos relatórios do AEE e de toda a equipe multidisciplinar que acompanha aquele indivíduo através da sua trajetória de vida. No segundo caso, que a flexibilização curricular ocorre durante o processo letivo, esse material ele tem que ser feito a partir da própria experiência daquela prática que está acontecendo. É importante que para cada aluno seja feito o seu documento de identificação de aprendizagem, ou, como chamamos na maioria dos IEFs, lá no meu Distrito Federal, o seu plano de educação individual, o PEI. Nele devem constar suas informações, um breve histórico descritivo de sua trajetória escolar,
suas necessidades específicas, assim como o planejamento curricular, se ele vai ser flexível, se ele não vai ser flexível, quais são as adaptações metodológicas e avaliativas que são pensadas e, durante a execução, serem registradas as intervenções realizadas em prol da aprendizagem daquele estudante. Os modelos que registram não apenas uma disciplina, mas sim um conjunto desses componentes curriculares, eu acho que é uma proposta mais interessante de PEI, ou de documento de identificação de aprendizagem, porque a educação é uma construção coletiva. Então, cada docente pode se inspirar com o que o colega está fazendo, pode vislumbrar possibilidades de trabalho integrado, interdisciplinar. Eu já vi casos de docentes que vislumbraram possibilidades de trabalho interdisciplinar para toda a turma, a partir do que viram no PEI. Opa, você está trabalhando isso aqui, você está trabalhando aquilo ali, vamos trabalhar em conjunto, vamos fazer um projeto, uma proposta em comum. Então, novamente, aquilo que Lucielton falou, que o documento fala, que a educação inclusiva, ela não atinge apenas os estudantes com necessidades específicas, mas ela vai atingir o conjunto de todos os estudantes, por isso que ela é muito importante. O registro desse documento, né, o PEI ou o DIA, como eu falei, ele também é importante, porque é ele que vai balizar e comprovar todas as adaptações realizadas, desde a entrada do docente na sala de aula até mesmo essa flexibilização que a gente tanto está falando. Obviamente, todo o planejamento deve ser alterado quando necessário, né? É plano, não é roteiro. Ele pode, à medida das necessidades que a gente vai vendo, a gente vai fazendo as adaptações. Mas sem ter um plano, nossa base para analisar esse desenvolvimento do estudante, dos estágios que o Lucielton falou, ao longo do período letivo, vai se precarizar. E o que a gente vê, geralmente, é isso, né? Um não registro, o contrário desse registro. A flexibilização curricular ela acontece a forceps no conselho de classe final, quando, sem saber o que fazer, né, a escola não sabe muito o que fazer, estudantes vão ser promovidos de série de um modo assistencialista, não é? Sem que se pense como aquilo ali pode contribuir para o seu desenvolvimento pessoal, sem pensar na aprendizagem efetiva daquele indivíduo. É como um reconhecimento de que a não aprendizagem veio da nossa incapacidade de ensinar. Flexibilização curricular não é isso. Não é facilitar a nota do estudante ou a promoção dele de série. Flexibilizar é derrubar barreiras para a gente tornar essa educação acessível. Trabalhar assim, como eu falei, já no final do conselho, tomando uma atitude, você está trabalhando muito mais pela exclusão do que pela inclusão. A legislação, inclusive a baiana, desenvolve a ideia de possibilitar que todos os estudantes atinjam os objetivos da educação geral, sem privá-los da apropriação dos seus respectivos conteúdos programáticos, mesmo quando são necessários processos diferenciados, né? Inclusive curricularmente. Quando eu paro assim, penso dos estudantes que eu trabalhei, eu acredito que 90% dos casos, a necessidade de flexibilização curricular se fez necessário mais por uma situação de atraso escolar do que pelas necessidades cognitivas dos estudantes. Isso é um dado preocupante, que para a gente começar a trabalhar com ele, a gente precisa fazer uma reflexão, né? A nós docentes, principalmente os docentes de sala comum, sobre como nós estamos nos colocando à frente desse desafio da educação inclusiva. É bom também identificarmos o que eu quero dizer com um atraso escolar. Quando eu digo isso, eu me refiro ao momento de desenvolvimento e aprendizagem do estudante, né? Os estágios que o Lucielton explicou tão bem, em relação ao resto da sua série. Então, a gente pode dizer e deve considerar que a situação escolar pode advir de diversos fatores, não apenas desses comportamentos assistencialistas, mas também podem ocorrer das próprias necessidades específicas dos estudantes. As flexibilizações curriculares para o público da educação inclusiva
dizem respeito a diversos fatores, né? E a gente pode citar aqui, por exemplo, metodologia, organização da classe, avaliação, conteúdos, objetivos e, principalmente, temporalidades. O que significa temporalidade? Significa que temos de respeitar os tempos de aprendizagem de cada pessoa. Significa que temos de compreender que a duração do processo de um estudante ou de uma estudante com necessidades específicas pode levar menos ou mais tempo que a duração de um ano letivo, e precisamos adequar esse tempo de aprendizagem, o que de forma indireta pode causar essa sensação de atraso. A gente acaba usando essa expressão atraso escolar porque ela é utilizada correntemente, mas eu acho que a gente deve pensar numa outra expressão, inclusive, né? A gente pode utilizar estágio curricular, diferenciado, e por aí vai. Fica aí uma provocação para o nosso debate. Outra barreira atitudinal que leva a esse fenômeno do atraso é um não diálogo entre os docentes da sala de recursos, docentes de atendimento educacional especializado e os docentes da sala comum. Né? Eu acredito que se a gente perguntar aqui para todos os professores de AI que estão envolvidos nessa live, eles vão apresentar isso como um problema grave que acontece recorrentemente. Gente, os professores de AI, eles não podem contribuir para a aprendizagem curricular estando isolados. Eles fazem um belíssimo trabalho, eles constroem paradigma de aprendizagem para o estudante, eles desenvolvem o ser humano globalmente, mas eles não vão alcançar os conteúdos do currículo se os professores e as disciplinas não se aproximarem para estabelecer um trabalho em conjunto. Novamente, eu falo aqui, já falei, falo sempre, ninguém faz educação sozinho. Por isso o PEI, o documento de identificação de aprendizagem, são importantes. E eles permitem um diálogo entre os docentes, né? O de sala comum e o de AEE. Ele permite a construção coletiva de um currículo, de uma metodologia, de modelos avaliativos que não à toa vão cair como uma luva para aquele estudante, porque foi feito para ele. Então, você consegue atingir as potencialidades dele da melhor forma que pode acontecer. E acho que, para finalizar, que a gente já está em conjunto extrapolando o tempo, eu queria dizer que construir um currículo adaptado, ele não significa que o trabalho está finalizado. O Lucielton falou isso muito bem, a Sandra falou isso, né? É preciso conciliar o currículo oficial com o currículo flexibilizado em sala de aula. A gente não pode, de forma alguma, ignorar que nosso aluno, que tem esse currículo diferente ou flexibilizado na classe, para jogar esse momento para um atendimento depois, né? Ou para o docente de AE, não, o docente de AE que vai aplicar esse currículo. Não, eu vou dar uma aula de reforço uma vez por semana depois. Não, gente. O espaço e o tempo principais da aprendizagem curricular e sempre vai ser o da sala de aula. Sala de aula aqui como abstrato, não a construção, mas os espaços onde ocorre a aprendizagem. Pode ser o pátio da escola, pode ser uma rua, pode ser um museu, pode ser uma quadra, né? Sala de aula no espaço de aprendizagem, né? Então, assim, meu Deus, me perdi agora falando isso do espaço, né? Mas, enfim, os estudantes em estágios diferentes de desenvolvimento na minha disciplina, eu preciso conciliar em sala de aula, né? Esses tempos de aprendizagem diferentes. Eu não posso dar aula para 20 alunos, 30 alunos numa sala de aula e ignorar um para ensinar mais tarde. Isso eu preciso fazer naquele momento. Então, quando o Lucielton coloca a questão dos objetivos, eu acho isso brilhante, né? Eu lembro uma vez, enquanto professor de história, na sala de aula comum, eu tive um estudante com TDAH de recuperação. Eu falei, bom, eu não vou passar conteúdo para ele estudar. E eu passei justamente isso, os objetivos, né? E, evidentemente, não passei para ele, passei para todos, né? Então, eu não expliquei
qual é o conteúdo a estudar. Eu expliquei o que eu queria que eles aprendessem do conteúdo. Quais as análises. Não, eu quero que você analise isso, eu quero que você identifique isso, eu quero que você compreenda aquilo. Os resultados foram maravilhosos para todos os estudantes, né? Inclusive, a mãe desse estudante com TDAH depois veio falar comigo que pela primeira vez ela entendeu que ela tinha que estudar com o filho em casa. Porque antes, ela, não, tem que estudar a Revolução Francesa. Tá bom, mas o que de Revolução Francesa? O que vai cair mais? O que ele precisa aprender dentro de Revolução Francesa? O que ele tem que analisar, identificar, construir, aprender daquilo ali? Então, quando a gente faz educação por objetivos e não por conteúdos, a gente consegue se aproximar mais da heterogeneidade da sala, né? De todos os estudantes, que são diferentes. Mas o objetivo a ser construído, ele é comum para todos, né? E até porque é óbvio, a gente não consegue dar duas aulas diferentes ao mesmo tempo. Então, a gente precisa de uma estratégia que contemple todas as diferenças, né? Ou para não usar a educação inclusiva como exclusão. Porque aí ela vai ser inclusiva só no nome, ela não vai desempenhar o papel que ela tem que desempenhar, ela vai desempenhar justamente o papel contrário. Aí a gente tem diversas estratégias, né? A gente pode passar duas atividades ao mesmo tempo, pode colocar os indivíduos em papéis diferentes na mesma cena para construírem aquele conhecimento que eles estão fazendo ali na sala de aula, e assim por diante, né? Há uma grande gama de possibilidades e devemos usar cada uma delas de acordo com o nosso objetivo, né? Então, eu fico por aqui e, dito isso, para provocar os debates. Espero ter saído à altura aí de Sandra e de Lucielton, porque eles foram fantásticos. Muito bom, Felipe. Muito boa mesmo sua colocação. E aí eu só venho com um comentário, né? É triste, Felipe, saber que ainda hoje existe educadores, né, que pensa que a educação para uma criança, principalmente agora em tempo de pandemia, né, que está acontecendo em muitas cidades, em muitos locais, o ensino de forma remota, né, à distância, e com todas as dificuldades que nós temos no Brasil, principalmente nas cidades pequenas do interior, e ainda existe profissionais que acreditam que só o professor do AE pode se responsabilizar pela educação dessa criança nesse momento, né? Isso é muito triste. E assim, dessa forma ele não está tendo inclusão nenhuma, ele está sendo excluído, porque não é ter o professor do AE que vai garantir a inclusão desse aluno, não é isso? Né? É isso. Ele precisa, o professor precisa se destinar a essa criança, a esse aluno, o professor precisa se dirigir a ele, precisa encaminhar suas atividades para ele, né? Porque senão o aluno vai sentir o quê? Eu sou aluno apenas daquele professor, não tenho colegas, não tenho outros professores, né? Então isso nunca vai ser inclusão dessa maneira. É triste ainda pensar que existe educadores, né, que pensam dessa forma. Mas muito obrigada por toda a sua explanação, foi muito bacana. 3 pessoas, gente do céu, estou muito feliz. 3 pessoas maravilhosas para vir falar aqui sobre a questão da flexibilização curricular. E aí, mais uma vez, agradeço os vários comentários, né, elogios que a gente tem recebendo aí, né, de gente bem bacanas e conhecidas, né, tem Robson, colega de vocês do IFBA, Edna, que é mãe de uma aluna do IFBA e amiga minha pessoalmente. Várias pessoas estão aí colocando, né, alguns comentários. Juliana, muito bom. Felipe, Lucielto e Sandra, parabéns. Fundamental essa reflexão. São só alguns comentários. E as perguntas, gente, quem tem pergunta, é o momento. Será que só vai ter elogios? Não vai ter nenhuma pergunta?
Bora perguntar, gente. Vamos propiciar aqui um debate. Eu estou aqui para esse momento. Tem que diminuir esse distanciamento e estreitar mais os laços, né? Muito bacana, né? Colocação aí da professora Jorildes, que é o distanciamento do professor do ensino comum com o ensino do AE, né? Estreitar mais, diminuir esse distanciamento. Bem bacana, vários comentários, mais algum? É fundamental essa interação do professor de sala comum com o professor do AE, para uma melhor eficácia no trabalho com nossos alunos com necessidades educacionais específicas. Paula Souza, que também é professora do AE, do IFBA e aqui do SEMAI, né, da Escola Milá, do Colégio Milá, aqui do nosso município. Então, Felipe, enquanto até agora não surgiu nenhuma pergunta, apenas elogios, graças a Deus, elogios, é porque está gostando, né? Todo mundo gostando aí das colocações de vocês. Mas você poderia falar, assim, de forma bem breve, a experiência, a prática de atuação sua no IFBA? Aí pode ser você e o Lucielco. Pode iniciar, Luciel. Eu falei muito agora. Pode falar. Então, vamos nós. Nas nossas experiências vivenciais do IFBA, teoricamente não tão longa, mas com riqueza inquestionável, até respondo, acho que um comentário que subiu na tela sobre a respeito da construção do PI, quando o Felipe falava a respeito se era uma construção individual do professor do AE ou do professor de sala. Eu acho que todo o processo educacional, desde a construção do PI, desde da elaboração de avaliações na organização curricular, acho que todo o processo educacional ele é conjunto. Eu acho que tudo que você vivencia e experimenta vai lhe acompanhar de determinada forma. E aí essa educação voltada para esse público com necessidade específica, ele não é diferente, ele precisa ser construído coletivamente. A construção do PEI, ele é uma construção que a gente precisa entender como uma programação, um planejamento a partir de uma organização e de uma flexibilização curricular, como queira. Mas ele diz respeito aos dois públicos. O professor de AE é o professor que está ali para ajudar, para construir, para solidificar, mas é o professor de sala de aula que, teoricamente, faz acontecer no sentido de pôr em prática o que é construído com o apoio do AE. Então, é uma construção que deve ser coletiva, porque nem os dois lados eles se complementam, eles não são isolados. A gente pode entender flexibilização e adaptação curricular se a gente pensar a nossa situação agora. Eu acho que o ambiente educacional nunca esteve tão flexível e tão adaptado no currículo como um todo, de conteúdos, de se dá certo à distância, se não dá certo, se a metodologia tal. E essa tarefa que a gente está vivenciando agora, essa mobilização da educação, ela deve ser constante para todos os indivíduos. No nosso caso também, e especialmente com os alunos com deficiência, porque ele já tem essa dificuldade. Então, se a gente não adaptar e não organizar, ele vai se tornar ainda um pouco mais difícil. E é isso que a gente busca muito no IFBA. Felipe e Jéssica, na figura dos representantes desse espaço de organização do atendimento, junto com o Paulo, que fez até um excelente comentário, eles fazem esse processo. Eles escutam os docentes, eles nos escutam, docentes de sala, para entender o que acontece isoladamente e entender também o que acontece coletivamente, e a gente faz uma construção. A sinalização é minha, a sinalização é dele, mas a construção é coletiva, porque as informações elas vão se encontrar e elas só estarão ali presentes para a execução quando a gente encontra um comum acordo. Porque em alguns momentos
tem ações, atividades que eu, docente de sala, quero fazer, e aí Felipe, Jéssica, Paula, sinalizam que poderia ser feito de uma outra forma, contribui de outra, e o processo vai se tornando cada vez mais qualitativo, mais positivo. E aí eu acho que todo o processo, eu acho que esse debate, quando passa por uma fala coletiva, ele faz justamente isso, fazer com que a gente escute, ouça, interaja, convive e construa uma educação de maior qualidade. É isso. Muito bom. Né? Tem IFs, colegas IFs, que trabalham PEI individual. Cada disciplina, por exemplo, vai fazer o seu PEI. Mas eu não gosto disso, né? Porque é como o Lucialton falou, a gente precisa construir isso coletivamente. Porque aquele estudante, ele não é aluno do professor de História, do professor de Educação Física, do professor de Artes. Ele é aluno da escola. Então, a escola tem que criar uma solução em conjunto para aquele estudante, para aquela turma onde ele está inserido, porque a turma tem que ser pensada também. Eu vou incluir aquele estudante não no conteúdo, eu vou incluir aquele estudante no processo de aprendizagem daquela turma. É isso que a gente precisa buscar. E eu sei que é difícil a gente conquistar e conversar e dialogar com o conjunto todo de professores, né? Eu e Sandra, eu como orientador educacional, ela como diretor pedagógico, a gente teve um trabalho que a gente nem institucionalizou ele ainda de maneira oficial numa escola, mas a gente começou a procurar os professores que estavam dispostos, e eles começaram a fazer. De repente, todos os professores estavam fazendo aquilo. Por quê? Porque se um faz, se dois fazem, se três fazem, acontece uma pressão natural para os colegas participarem. Né? E não é nenhuma pressão ruim, oh meu Deus, você não está fazendo, tem que fazer. É uma pressão de, olha só como está dando resultado, eu quero ter esse resultado também. Então eu vou entrar nesse processo. Né, Sandra? Se Sandra, se quiser falar mais um pouco, que já trabalhou muito liderando equipes assim. Abre o microfone, Sandra. Seu microfone está desligado. Alô? Oi. A gente pensa sobre isso. Tudo bem? Tá ouvindo? Sim. E a gente tem o hábito de pensar de uma forma muito ampla, né? No artigo 26º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele diz que todo humano tem direito à instrução. E a inclusão escolar, ela deveria começar baseando nisso, que todo mundo tem direito. Aí a gente vem para a legislação brasileira, com a LDB, alguns conhecem como LDBEM, alguns como a Lei 93/94 de 96, que diz que nós devemos garantir que as crianças que apresentam algum tipo de necessidade especial, elas tenham o direito de socializar e desenvolver suas capacidades pessoais. Ora, se a gente esperar isso vindo do macro, a gente nunca vai conseguir os desenvolvimentos e os sucessos individuais. Isso que o professor Elton falou é interessantíssimo e eu acho rico e trago isso para a minha vida. Nós temos que começar de nós, individualmente, entendendo que isso é necessário e partindo do pouco para o mundo, para o muito, e eu costumo dizer que esse tipo de trabalho, ele contagia, né? A gente vem aqui, vai ali, vai descobrindo aquilo que o nosso aluno é capaz, vai contagiando os nossos colegas, vai munindo de informações, de livros, de interesses, de artigos, e quando a gente vê, a gente tem uma escola toda contaminada por essa maravilha que é garantir ao nosso aluno com necessidades educacionais especiais aquilo que ele consegue e aquilo que vai fazer com que ele seja autônomo. É uma coisa que eu sempre bato na tecla. O nosso aluno, ele precisa ser autônomo, ele precisa ter ferramentas e estratégias para alcançar a aprendizagem dele e se sentir feliz. E, acima de tudo, se sentir incluído naquela área escolar, familiar e social. Essa é uma coisa que eu sempre luto dentro das minhas escolas. É isso, Sandra. Você colocou aí que é a busca pela autonomia, né? E essa busca pela autonomia, é óbvio que é um desafio maior para muitos daqueles que têm necessidades específicas, mas é um desafio para todos, né?
A gente tem cada vez mais uma sociedade que quer tutelar os jovens, que quer dizer, não, você tem que fazer... Não, a gente precisa desenvolver autonomamente, né? E quando alguém perguntou sobre atividades lúdicas, né? Atividade lúdica é para todo mundo. Eu, por exemplo, enquanto professor de história, eu tenho um trabalho que eu chamo, inclusive, de trabalho autônomo, que eu pergunto para o meu estudante, como você quer apresentar esse tema? Você escolha o seu tema aqui desses conteúdos que a gente trabalhou. Como você quer apresentar? Você é livre para apresentar, né? Eu vou avaliar a sua capacidade de transmitir o que você aprendeu. Não quero saber se ele fizer um desenho se está bonito, se ele fez uma maquete se está bonito. Agora o pessoal está fazendo TikTok, apresentando aí pelas redes sociais, videogame. Tem um cara que faz um carrinho, né, com embalagem de leite. Eu não quero saber, assim... Quero, fico curioso, mas eu não vou avaliar o construto, o que você está fazendo em si. Eu estou avaliando a sua capacidade de transmitir aquilo que você aprendeu. E quem é a melhor pessoa para escolher a forma, para escolher a forma de como dizer o que aprendeu? Quem aprendeu? Então, vamos cá, meu filho, minha filha, diga como que você quer falar. Então, é óbvio, na escola eu posso fazer isso, nem todas as disciplinas a gente pode fazer, mas a gente tem que colocar essa pergunta para nossos estudantes. Como você gostaria de falar sobre isso que a gente está trabalhando aqui em sala de aula? E aí ele vai devolver. E você pode, como professor, como responsável, como adulto na sala de aula, decidir se aquilo ali é uma proposta válida, se a gente pode incorporar, se não pode, né? Então a gente tem que trazer esse ludismo para todas as esferas, para avaliação, para aprendizagem, né? Mas para a gente chegar nele, a gente precisa compreender o nosso estudante. E muitas vezes a gente vai compreender como? Deixando ele falar. Muito bem, Felipe, muito bem mesmo. Gente, o nosso tempo já está meio que ultrapassado, mas tem uma perguntinha aqui de Nadir. Ela fala sobre a realidade, né, das escolas, das salas de recursos nas escolas, né, no Brasil, que tem uma situação bem precária. Mas e como desenvolver um bom trabalho com tanta carência? Um de vocês pode falar assim, bem rapidinho? Pode ser Sandra? Posso sim. Sandra. Achei que eu já tinha falado demais. Bom, eu costumo dizer que hoje, no mundo globalizado, nós temos muitas formas de nos aperfeiçoar, ler, olhar a opinião do outro, ver o que o outro já fez e que serve para a gente, e principalmente que a gente possa observar aquilo que tem significado para o nosso aluno. Nem sempre o que é hollywoodiano vale tanta pena. Às vezes o que é simples, mas que vem com coerência para aquilo que o nosso aluno precisa, é muito mais vantajoso. Então, eu creio que a boa vontade vem muito menos de condições financeiras e muito mais de boa vontade de se aprofundar no assunto. E hoje nós temos a internet que nos capacita de forma maravilhosa para que as pessoas possam fazer um pouco mais de instrução para isso. Eu, particularmente, me disponho a deixar aqui o meu e-mail e qualquer professor que esteja passando algum tipo de dificuldade ou com dúvidas quanto à adaptação curricular, quanto a estratégias e ferramentas, eu me disponho a ajudar esses professores. Bacana, muito bacana. Vamos correr atrás. Certo? Muito obrigada. Tem uma outra perguntinha aí, que é como vocês analisam o papel da gestão escolar nesse processo de relação colaborativa entre o docente da sala comum e o docente do AEE? Quem pode responder? Eu acho que a gestão escolar, ela tem um processo de liderança natural, né? Porque o fato de você estar num cargo de gestão já te coloca como responsável, juridicamente, inclusive, por uma série de questões dentro do ambiente escolar. Então, o papel da gestão é primordial, né? Seja liderando, seja apoiando, porque muitas vezes não é a gestão que vai liderar, mas uma gestão que apoia o que começa na sala dos professores é uma gestão importantíssima. Não, opa, calma aí, exatamente, vamos fazer isso, gostei desse projeto, vamos incentivar os outros colegas. Então, sem a gestão escolar, é impossível fazer esse projeto, seja liderando, seja dando suporte, dando apoio para que isso aconteça. Muito bom. E aí, só
fazer um adendo, que a gestão escolar, ela, eu percebo como a liga do processo. Então, a gestão escolar, ela vai fazer com que esses espaços e essas pessoas que compõem o ambiente escolar dialoguem. Então, esse papel é fundamental porque não há educação sem diálogo. Eu acho que esse processo de gestão está bem intrínseco a esse processo de comunicação mesmo. Bacana. Jorildes Evangelista, ela traz uma afirmativa e uma pergunta no final, né? Concordo muitíssimo com você, Felipe e Luciel, quando vocês falam sobre o trabalho com objetivos. Esses objetivos podem ser direcionados a qualquer conteúdo ou disciplina? De que forma poderia acontecer? Pode sim, né? Existe, inclusive, escolas que a nota não é por disciplina, a nota é por objetivo, né? A avaliação é por objetivo. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em escolas assim, é fantástico, porque se o aluno só não entendeu, por exemplo, saber relacionar os antecedentes com a Revolução Francesa, isso é um objetivo. Se ele não aprendeu só isso, ele vai ficar de recuperação só nisso. O resto da história toda ele passou e a gente vai continuar trabalhando para que ele desenvolva esse objetivo. E quem é que tem que definir os objetivos? Os docentes, né? Óbvio, a gente pode, numa relação de nota numérica, é mais difícil fazer isso, né? Mas dá para a gente estabelecer os nossos objetivos e ver se os estudantes estão acompanhando. E como é o objetivo? O que é importante aqui? Que meu aluno não saia, minha aluna não saia dessa etapa sem aprender, sem compreender. E eu vou fazer esse objetivo, né? E aí você tem, né, uma gama de verbos que pode direcionar, identificar, relacionar, compreender, analisar, e por aí vai. E hoje, a questão ela vem muito clara com a implementação da BNCC, né? Onde muito mais que interdisciplinar, será pluridisciplinar, será transdisciplinar, onde um objetivo, ele permeia entre todas as disciplinas, muito claramente mostrando que não há fragmentação, mas que elas se unem e elas transcorrem todas para o mesmo gerador, que seja o conhecimento do nosso aluno. E aí eu acho que o primeiro passo já seria essa construção de um objetivo coerente, porque muitas das vezes a gente ainda se depara em ambientes escolares ou profissionais que estão com objetivos que vão única e exclusivamente para a captação de um conhecimento conteudista. Então, se a gente percebe que a construção do objetivo já é palpável nessa lógica cultural, social, que faz um sentido e um significado, eu acho que já é o primeiro passo, mesmo a gente não avaliando por objetivos, mas se os objetivos, mesmo avaliando por nota, estão objetivos concisos, a gente já tem um bom caminho pela frente a ser traçado. Com certeza. A última perguntinha aí, gente, porque o tempo realmente, né, a gente ficaria a noite toda aqui conversando, né, que o assunto prolonga mesmo. Júnior Nascimento, ele diz, gostaria de saber quais os desafios que os professores encontram frente aos alunos com necessidades específicas. Quem gostaria? Eu acho que são diversos. Se a gente disser que não é difícil, que a gente não encontra dificuldades e que a gente não tem desafio, a gente não estaria sendo sincero. Eu acho que os desafios, eles são grandes. Eu acho que eu responderia a pergunta de uma outra forma. Eu diria que a cada vez que a gente consegue atingir um objetivo, que a gente consegue atingir, não, que a gente consegue ver o aluno atingir um objetivo, um aluno com necessidades específicas, eu acho que isso é gigante. Então, eu prefiro vislumbrar esses alcances, quando a gente consegue alcançar os resultados junto com o aluno, do que a gente pensar só nos desafios, porque os desafios talvez, em alguns momentos, nos coloquem a pensar se está dando certo, se a gente vai conseguir, se não vai. Então, pensa que a gente vai sempre conseguir, que vão ter resultados bem positivos, mas os desafios são muitos. E tem desafio que a gente só percebe depois que se coloca o objetivo, né? A gente coloca um objetivo ali para aquele estudante, né? Não, eu quero que ele compreenda isso, que ele interprete isso, que eu, às vezes, do mais simples, né? Eu quero que ele saiba escrever. E a gente só vai percebendo a maioria dos desafios durante o processo, né? E cada estudante tem um desafio único, né?
Por isso, inclusive, Como que a gente diz, fala não de é, específicos. é complexo, mas não é impossível, né? Trabalhar com as crianças, com todos, né? Com todo aluno, ser educador, na realidade, é um trabalho bem complexo, mas nada é impossível, né? Tudo é possível acontecer, desde que se corra atrás, né? Eu costumo dizer Em busca que desse objetivo. em Sim, todo Sandra? propósito tem muito aprendizado no trajeto, né? Quando a gente tem um propósito, o aprendizado vem ao longo do trajeto. Isso, é verdade. Então, gente, eu acho que tinha mais algumas questões ali, né, interessantes, mas a gente já deu para mostrar, né, ao público qual a mensagem, né, que a gente quis deixar aqui hoje falando sobre flexibilização curricular, né, na educação inclusiva, que a educação precisa ser inclusiva e como eu falei outro dia, e eu sonho o dia que a gente não precisa utilizar a palavra inclusão, né, que tudo vai acontecer da forma mais tranquila, né, naturalmente, né, sem a gente precisar dizer que eu preciso incluir aquele aluno é um aluno de inclusão, sem eu precisar estar sempre utilizando essa expressão, né. Mas nossa tarde hoje, acho que foi a live maior, né, que o assunto rende mesmo, né, muita coisa. Foi a nossa live com um tempo maior, então vamos encerrar, né, por aqui. Mas aí eu quero também lembrar que a gente começou isso no domingo, né, desde domingo até hoje, pessoas maravilhosas estiveram aqui discutindo cada dia um tema bem específico, voltado para o tema geral, que é a semana, né, de mobilização para a deficiência. Então, cada dia, 2 ou 3 ou 4, 5 pessoas puderam trazer suas contribuições maravilhosas para todas aquelas pessoas que estão nos assistindo. Mas eu quero avisar que amanhã ainda tem, né, nosso último dia de live, no sábado, né, o tema será Convivendo com as Diferenças em Casa, na Escola e na Sociedade. João Prazeres será nosso convidado, ele é um professor, né, de Salvador, e ele também é uma pessoa com deficiência, tem a deficiência visual. Então, ele vem trazer um pouquinho da sua experiência, da sua bagagem, falando sobre o tema. Sandra Coutinho será a mediadora, e vamos receber também depoimentos de algumas pessoas, né? George, que hoje é aluno do IFBA, é um jovem surdo, ele vem falar também sobre a sua experiência, e 4 mães de crianças com deficiência, Gisele, Fabiana, Claudiana e Marilene. E então, amanhã vai ser uma tarde maravilhosa também, tão importante como a de hoje, como as outras que já se foram. E eu quero que o público continue participando, que chame mais pessoas para participar com a gente, vai ser muito boa, né, a tarde do sábado. E agradeço, assim, imensamente, né, a Sandra Mara, a sua participação lá de Brasília, terminou uma reunião agora há pouco, já foi terminando uma reunião e entrando para essa nossa reunião aqui. A Lucielto também, que está no Ceará, trabalha no IFBA, mas está no Ceará, né, e agradeço também. E Felipe, que não é porque não está aqui em Ceabra, que também não se dedicou o tempo, né, Felipe? Terminando, saindo de uma reunião e entrando para outra. Agradeço vocês três, assim, de forma, né, bem enorme mesmo. Enormemente agradecer vocês. E a Jéssica, que, coitada, está aí esse tempo todo, né? Traduzindo tudo o que nós estamos falando para as pessoas surdas, né? Então, muito obrigada a todos vocês. E agradeço também a participação, né? As pessoas que estão aí assistindo, que estão com a gente até o momento, quem está lá de Tocantins, quem está de Brasília, do Ceará, de outras cidades da Bahia, né? Daqui de Ceabra também, nossos colegas educadores, todos, a equipe SEMAI, né? Eu quero agradecer e agradecer à Secretaria de Educação, a parceria, né, da Assistência Social e da Saúde, que o SEMAI ele funciona em parceria, né, das 3 secretarias,
E agradecer a todos que, de forma direta ou indiretamente, né, colaboraram para que essa semana pudesse estar acontecendo. Mais uma vez, agradeço também a Cláudio, meu esposo, está aí por trás, né, tomando conta da parte técnica. E aí eu quero que cada um deixe aí uma palavra final, para uma sua mensagem final, para a gente encerrar de fato a nossa live. Pode ser, Sandra? Posso. Eu gostaria de agradecer mais uma vez por essa fantástica colocação de vocês, porque nós podemos estar aqui conversando sobre o tema tão importante. E queria dizer que também é meu sonho que um dia a gente não converse sobre isso de forma fragmentada, mas que a inclusão seja tão natural que ela não tenha um nome. Muito obrigada. Muito bacana. Obrigada, Sandra. Valeu mesmo. O Cielto? Eu acho que foi extremamente gratificante. Talvez se eu tivesse pensado no momento assim, eu não teria conduzido ou não teria saído dele da abstração. Eu acho que foi um momento muito rico. Agradeço demais todo momento. Agradeço a organização por pensar nesses momentos, por pensar na temática. Agradeço as pessoas que estão aqui nessa tela comigo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer ajuda, também me disponho junto com Sandra, com Felipe. Acho que todo mundo se dispõe. A gente que está dentro da educação, a gente é disposto. A gente é bem oferecido dessa forma, porque a gente gosta de ver esse debate, a gente gosta de ver melhorias na educação. Então, qualquer coisa nos procura e agradeço demais. Gratidão. Muito obrigada. Felipe? Eu queria agradecer a Jéssica por estar interpretando, não só hoje, mas a semana inteira, sem intervalos, a dedicação incrível, um prazer trabalhar com ela. Gostaria de agradecer Cláudio, que está ajudando a gente aí por trás das câmeras. Aí está tanto o meu e-mail pessoal, quanto o e-mail do Fórum de Educação Inclusiva e Acessibilidade de SEABRA, que eu sou diretor, Valdirene é a vice-diretora. Para quem tem muita dúvida aí sobre o PEI, vamos dialogar, escreve para a gente está tendo encontro todo mês para a gente discutir, para a gente conversar, para a gente poder escutar mais vocês também. Vamos dialogar, né? Enfim, agradecer o convite do SEMAI, a iniciativa do vereador Lauro, da prefeitura, a execução e o SEMAI por tudo isso. Uma honra estar aqui. E talvez eu não vá saber falar exatamente como é a frase, mas Cora Coralina dizia uma coisa, que é feliz quem transfere o que sabe e aprende o que ensina. Hoje eu aprendi pra caramba. Aprendi muito com Sandra, com o Lucielton, com o Valdirene, com todas as colocações de vocês. Eu queria agradecer também pela oportunidade de aprender junto. Que bom. Ai, meu celular está caindo. Muito emocionante, Felipe. E Jéssica também. Você tem direito a fazer suas palavras finais e depois eu retorno com uma palavrinha. Eu também. Eu vou tentar fazer aqui um modal, falando em Libras em português. Também gostaria de agradecer, né, por estar junto com vocês durante essa semana, também aprendendo, né, a gente que trabalha na área de tradução e interpretação, a gente sabe que é sempre da importância de uma educação inclusiva, porque a gente está ali naquela realidade, junto com pessoas surdas que têm essas necessidades, né, de ter um currículo adaptado, voltado para ele, pensado nele, né? Então, para mim, em particular, que sou uma pessoa que já trabalha nessa área há tempo, me sinto um prazer grandioso quando eu vejo profissionais assim, igual a vocês, que tem um debate tão poderoso e que quer ajudar a todas as pessoas da área da educação. Então, obrigada, muito obrigada também.
Então, gente, quero agradecer mais uma vez, né, a participação de todos vocês e também deixar uma frase aí de reflexão para todas as pessoas, né? Como as aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas iguais no direito de voar, né? Todos nós temos o direito de voar. E é isso. Obrigada a todos vocês e até amanhã.